Glória a Deus. Queria pedir para que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Deixa o seu celular de lado agora, põe no silencioso ou desliga. Queria que você agora esquecesse de absolutamente tudo, que você, com as suas próprias palavras, eu quero te dar 30 segundos para você pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração, que Ele ministre ao seu coração, amém? Faça uma oração onde você está, peça ao Senhor que você receba vida, que você receba revelação. Sim, Espírito Santo, ó Pai, nessa noite nós estamos aqui para declararmos que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Nós nos alegramos e nos exultamos no Senhor. Ó Pai, que nessa noite revelação possa ser acrescentada aos nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua palavra e possamos ter transformação na nossa vida. Te rendemos graça pela oportunidade de Te servir, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu creio que essa noite eu terei uma forte e impactante experiência com a palavra de Deus. Diga assim: eu declaro que a minha vida nunca mais será a mesma. Diga assim: eu declaro olhos abertos para ver, ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar no meu coração. Glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Família, hoje eu quero sentir fortemente no meu coração, embora já tinha dito aos irmãos em algumas outras oportunidades, que eu já estou com uma série de palavras preparadas para ministrar nos próximos tempos como igreja, mas tendo em vista uma continuidade de uma série de ministrações que nós temos feito aqui na nossa igreja. Eu compartilhei a respeito da vida de Saul, por 3 domingos fizemos um estudo a respeito da vida de Saul, e depois na semana passada minha esposa compartilhou a palavra, e compartilhou uma palavra a respeito da vida do rei Davi, e de algumas características que de fato expressam o coração de Davi. E eu senti muito forte no meu espírito, eu já tinha convicção que em algum momento eu faria isso. Confesso que eu estava aguardando para fazer isso entre aspas, algum momento que eu considerasse um momento especial, mas depois eu andei pensando que a vida cristã é isso, é fazer de cada momento um momento especial. Então eu creio que essa noite vai ser uma noite especial, amém? Eu ministrei essa palavra na nossa igreja apenas em uma ocasião, em um culto online que nós tivemos no mês de março do ano passado, e por isso eu nunca tive a oportunidade de ministrá-la no nosso culto presencial. Uma mensagem que eu já trago comigo, meu ministério já tem algum tempo, e que eu acredito que é um momento oportuno para compartilhar com a igreja. Eu creio que de fato essa noite o Senhor deseja fazer que você tenha uma experiência que possa ser divisora de águas, de tempos, de estações na sua vida. E eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 1, que vai ser o primeiro versículo que eu vou ler. A Escritura diz: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E o verso 2: seguiu numerosa multidão. Diga comigo: numerosa multidão. Agora olha só, depois que o autor do texto, João, diz que seguia Jesus numerosa multidão, ele nos dá uma informação. Ele nos dá a informação que nos conta o motivo pelo qual esta multidão seguia Jesus. Então ele nos mostra que essa multidão não seguia Jesus por acaso, mas que existia um motivo, uma razão que fazia com que
de fato, essa multidão o seguisse. E a razão era, essa multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja, o que atraía aquelas pessoas a Jesus eram os sinais que Jesus estava realizando, os sinais que Jesus estava fazendo. Eu quero compartilhar com você hoje 7 cenários de pessoas que seguiam Jesus. 7 grupos de pessoas que seguiam Jesus. E pode deixar a luz toda no branco, por gentileza, tá? E o tema dessa ministração, eu gosto de dizer que são os 7 níveis de intimidade com Deus. Diga assim comigo, 7 níveis de intimidade com Deus. Você sabe, é interessante porque quanto mais você avança em intimidade, com certeza você avançará também em revelação. Diga assim, revelação e intimidade, diga assim, são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais íntimo você é de Deus, mais revelação você tem da palavra de Deus, mais revelação você tem dos desígnios de Deus, mais revelação você tem dos caminhos de Deus, mais revelação você tem daquilo que se passa no coração de Deus. E eu até gostaria de ainda trazer um acréscimo nessa comparação, nessa relação entre intimidade e revelação, acrescentando que da mesma maneira que quanto mais intimidade você tem, você acaba tendo mais revelação, eu te afirmo algo: quanto mais revelação você tem, mais autoridade você fluirá. Com mais autoridade você irá fluir. Por quê? Porque a autoridade também está diretamente ligada à revelação, está diretamente ligada à intimidade. É por isso que você vê que tem irmão que às vezes ele fala algo que aparentemente transparece algo tão simples, mas quando ele abre a boca, mesmo aquilo sendo tão simples, parece que tem tanto peso. Em outras palavras, ele simplesmente tem revelação da autoridade que ele possui em Cristo Jesus. Por quê? Porque quanto mais revelação você tiver da palavra, mais você vai fluir em autoridade. Agora, outra coisa ainda que eu afirmo para você, que da mesma maneira, quando uma pessoa não tem tanta revelação assim da autoridade, ela pode espernear. Tem gente que xinga o capeta de tudo quanto é nome, aquela coisa, parece que nada acontece. Por quê? Porque não flui em autoridade. A autoridade, ela sempre será consequência da luz que nós temos, de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas eu vou te contar, você vai ter mais revelação de quem você é em Cristo Jesus, quanto mais intimidade você tiver com Ele. E é interessante porque eu vou me basear esses 7 níveis de intimidade com 7 grupos de pessoas que a Escritura diz que se relacionaram com Jesus. Então olha só, por que eu li para você esse primeiro exemplo? Eu li para você o primeiro exemplo porque aqui nós temos o nome do primeiro grupo de pessoas, multidão. Você percebe então que existia um nível de relacionamento com Jesus. Qual é esse primeiro nível de relacionamento? É o nível da multidão. Existem pessoas que estão nesse nível, que eles se relacionam com Jesus nesse nível, o nível da multidão. A multidão se relaciona com Jesus. Você vai perceber que quanto mais nós avançarmos nos níveis, infelizmente, menor será o número de pessoas que fazem parte desse grupo. Mas eu quero que você se atente de que cada grupo tem as suas características. E o motivo pelo qual nós estamos compartilhando a palavra é porque nós acreditamos que é a palavra que nos confronta em amor, que é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos inspira, é a palavra que nos edifica, é a palavra que aponta o caminho pelo qual nós devemos seguir. Então, eu sempre digo isso,
porque é algo que queima no meu coração. Eu não quero que você, ao ouvir a palavra de Deus, pense em outra pessoa. Eu quero que você se exponha à luz da palavra de Deus, para que essa palavra possa fazer efeito na sua vida. Amém? O primeiro nível, então, diga assim comigo, o primeiro nível, diga mais alto, de intimidade com Jesus, é o nível da multidão. Ou seja, é relatado nos 4 evangelhos, que em alguns momentos, existia uma multidão que acompanhava Jesus. Agora, eu fiz questão de mencionar o capítulo 6 do Evangelho de João, justamente por vermos o motivo pelo qual a multidão seguia Jesus. Família, deixa eu ser honesto com você. Existem pessoas que seguem Jesus, por quê? Vou repetir, porque eu não falei nada, mas pode ser que você já entenda o que eu queira falar. Existem pessoas que seguem Jesus, por quê? Ou seja, por causa de alguma coisa, em troca, que ele pode receber de Jesus. Então, em outras palavras, é como se a multidão pensa da seguinte maneira: rapaz, vale a pena seguir esse cara. Por quê? Porque eu terei benefícios se eu segui-lo. E aí, eu preciso aqui de, obviamente, ser completamente transparente com você. Olha aqui para mim. É importante que você entenda algo. É muito provável que todas as pessoas, no primeiro momento, vão até o Senhor Jesus, por quê? É muito provável que a maneira com a qual as pessoas conhecem Jesus tem por detrás algum motivo, alguma circunstância. Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tive a oportunidade de crescer em um lar cristão, porque os meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos de idade. Então, sempre quando eu vou contar a história da minha conversão, na realidade eu conto a história de quando o evangelho chegou na minha casa, na minha família. Nós tivemos uma circunstância familiar. Meu pai estava doente, com câncer, leucemia, na fase terminal. Ou seja, foi uma circunstância. Até que algum dia, literalmente um pastor, que a minha tia levou até o leito, que meu pai estava internado, ele virou para meu pai, ali na cama do hospital, e falou: olha, eu quero te apresentar uma pessoa que pode te tirar daí. Ou seja, naquele momento ele teve um encontro com o evangelho. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra, uma promessa, de que Jesus tinha poder para tirá-lo daquela cama. Amém, irmãos? Então, você percebe que se nós formos meditando nisso, no primeiro momento, é muito comum que as pessoas são atraídas até Jesus por algo que Jesus faz. É por isso que você precisa de entender algo. Se relacionar com Jesus para buscar o que você precisa não é errado. Porque se fosse errado, nós todos estaríamos condenados. Como diz o outro, alguém precisou de uma cura, alguém precisou disso, precisou daquilo, e apresentaram Jesus. Não é errado. Mas olha aqui para mim, existem coisas na vida que não são erradas, mas são apenas infantis. Ou seja, é comum que você comece a sua caminhada com Jesus, por quê? Mas o que o Senhor espera é que você não fique nesse nível de que o seu relacionamento com Ele seja baseado em uma troca de algo que Ele possa te dar. Você entende o que eu estou dizendo? Esse é o primeiro nível, é o nível da multidão. Agora, existem pessoas que permanecem nesse nível? Infelizmente, são aquelas pessoas que, em outras palavras, se ela precisa de um milagre, eu estou procurando Jesus porque eu sei que Ele pode me oferecer um milagre. Se eu preciso de uma bênção, eu vou procurar Jesus porque eu sei que é Ele que me dá a bênção. Nada de errado, apenas infantil. Deixa eu te contar uma coisa com muito amor e carinho. Se você procura intimidade, inevitavelmente você vai receber bênção. Mas não ache você que se você apenas sair procurando bênçãos, você vai receber intimidade. Uma coisa é certa: todas as pessoas que estão preocupadas em ter intimidade com Deus, sempre irão usufruir daquilo que Ele vai proporcionar para você.
Mas se você se relaciona com o Senhor apenas visando algo que Ele possa te dar, saiba de algo: para a multidão, Jesus faz milagres, mas é apenas para os discípulos que Ele compartilha o coração. Lá na frente eu vou te mostrar que existe um nível que é o nível dos discípulos. Mas tudo bem, está precisando de milagre? Ó, um milagre está disponível para a multidão. Pega, está precisando, hoje você vai receber o milagre, amém? Quero te dizer, não tem nada de errado nisso. Você está aqui para receber o milagre de Deus, você está aqui para receber a provisão de Deus, você está aqui para receber a bênção de Deus. Quem quer receber a bênção de Deus? Glória a Deus. E o que eu espero no meu coração, eu queimo por isso, é que ao você receber o que você precisa, que você possa ser mais atraído para a pessoa dele do que por aquilo que ele faz. Eu já contei meu exemplo para vocês em outra circunstância, eu me lembro de ter contado. Quando eu era pequeno, todas as vezes, eu lembro que um dia no JL eu contei isso. Quando eu era pequeno, todas as vezes que meu pai viajava, meu pai tinha um hábito maravilhoso, um hábito assim, fenomenal, fantástico. Toda vez que meu pai viajava, quando ele chegava de viagem, ele trazia um presente para mim. Então, você tem noção, a criança Vinícius, quando escutava meu pai chegando em casa, gente do céu, eu já começava a ficar eufórico. E vou ser honesto com você, eu chegava a sair correndo para encontrar com meu pai na porta, como diz o outro, para abraçar a perna dele. E, né, você sabe qual era a primeira pergunta que eu fazia para ele, né? Cadê o presente? Agora, tem algo errado nisso? Não, mas eu vou repetir o que eu falei no começo da história. Isso acontecia quando eu era uma criança. Aí eu me lembro que no dia que eu contei essa história para vocês, eu finalizei a história contando uma coisa. Que antes mesmo de me casar, enquanto eu ainda morava com os meus pais, eu ainda era solteiro. Nos dias que meu pai viajava, depois que eu fui crescendo e me amadurecendo, eu me encontrava com outro sentimento no meu coração. Eu ficava desejoso pela volta dele, não simplesmente porque ele iria ou não me dar um presente. Na realidade, eu confesso que eu não estava mais preocupado com o presente. Eu queria que ele chegasse porque eu tinha saudade dele, porque eu tinha saudade da presença dele, porque eu queria estar com ele. Então quando ele chegava, para mim, se eu ganhasse o presente, glória a Deus, o presente é só o bônus, mas a alegria de estar com ele, de desfrutar da presença dele, era mais importante do que o presente que ele me dava. Isso é só para você entender. Primeiro nível de intimidade com Jesus é o nível da multidão. É o nível daquelas pessoas que seguem Jesus. Por quê? Mas não para por aí. Existe um segundo nível. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 5. A escritura diz assim: e apareceu a Cefas e depois aos 12. E no verso 6, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria já sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Vamos lá. O que esse texto aqui está se referindo? No capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo está falando a respeito dos irmãos que se encontraram com Jesus após a sua ressurreição. Então Paulo está aqui contando para a igreja de Corinto que depois que Jesus ressuscitou, como está relatado nos evangelhos, Jesus ele apareceu para algumas pessoas. Por isso que Paulo fala, volta um versículo, olha só, ele apareceu para Pedro, Cefas aqui é Pedro. Depois ele apareceu para os outros 12, e aí depois, o que Paulo fala? Que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, Jesus ressurreto, em algum momento ele aparece para um grupo de pessoas, e naquele lugar nós tínhamos 500 pessoas. Agora, eu quero usar desse versículo de uma maneira simbólica para te contar algo. Esse é o segundo nível de intimidade que alguém pode ter com o nosso Senhor Jesus. É o nível dos 500. Que nível que é esse? É um nível
de que agora não é simplesmente pessoas que estão seguindo Jesus por causa de alguma coisa, mas são pessoas que tiveram a oportunidade de terem uma experiência com Deus. Gente, dá para você imaginar, você está lá na reunião, 499 pessoas do seu lado, né? Porque são 500, você é um deles, né? E Jesus aparece, o Jesus ressurreto, o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. Meu Deus, irmãos, com certeza deve ter sido uma experiência marcante, com certeza deve ter sido uma experiência profunda. Vamos ser honestos, os caras não estavam esperando, Jesus simplesmente apareceu. Olha aqui para mim, você sabe que às vezes alguém pode simplesmente receber algo de Jesus, receber um milagre, receber uma bênção, receber isso ou aquilo, igual a multidão. Até interessante, no capítulo 6 do Evangelho de João, que era o capítulo que eu estava mencionando, é o capítulo que relata a história do milagre do milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes. Então você lembra a multidão que eu estava te contando? Eles receberam um milagre, pão e peixe, eles receberam provisão, sustento. Agora, pode ser que alguém que estava no meio daquela multidão só foi beneficiada, pegou o pão dela, pegou o peixe, comeu, encheu a barriga e foi embora para casa. Pode ser que alguém naquele dia tenha comido pão ou peixe e não tenha tido verdadeiramente ou genuinamente uma experiência com Deus. Mas esses 500 aqui, cara, eles tiveram uma experiência com Deus. Foi marcante o que eles viveram, foi inesquecível, tanto que Paulo relatou. Agora, pastor, então qual que é o problema? O problema é o seguinte, que você vê o relato desses 500 irmãos apenas essa vez. Em outras palavras, depois não é comum você ver assim, olha, aí em tal lugar aconteceu tal coisa, lá tinha 500 pessoas. Por exemplo, eu já vou me adiantar, mas dar um exemplo para você. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que é um próximo nível que eu vou falar lá na frente, sabe quantas pessoas tinham naquele dia? 120. Aí eu pergunto para você, cadê os outros 380 que estavam no dia que ele apareceu ressurreto? Você percebe que alguns vão ficando pelo caminho? Agora por quê, pastor? Quem são essas pessoas aqui que são representadas pelos 500? São aquelas pessoas que têm uma experiência com Deus, até cai no chão, mas depois levanta e vai embora, você nunca mais ouve falar dele. Infelizmente, existem pessoas que tiveram experiências profundas e marcantes, e só. Cadê? Só isso. Teve a experiência, viveu a experiência e agora foi viver a vida de volta. Você viu Cristo ressurreto e voltou para a sua vidinha de volta? Meu filho, você caiu no chão do poder, depois levantou e foi dormir? Te contar uma coisa, vida cristã não é sobre cair do Espírito, por mais que cair é bom. Vida cristã é sobre andar no Espírito. Então você percebe que é como se o segundo nível avança um pouquinho, mas ainda está bem raso. As águas precisam subir, mas depois as águas sobem. E eu até já mencionei para você, projeta para mim Atos 1:15. O terceiro nível de intimidade é o nível que está aqui relatado em Atos 1:15, que diz que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se uma assembleia de umas 120 pessoas. Essa transição, Atos 1 para Atos 2, é literalmente esse momento onde o Pentecostes, literalmente em Atos capítulo 2, vai descer o Espírito. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vai descer e aquelas pessoas seriam ali batizadas com o Espírito Santo. Então você percebe que o terceiro nível é um nível mais profundo. É o nível de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. É o nível de pessoas que receberam revestimento de poder.
O fogo desceu na vida dessas pessoas. Então, você percebe que não é mais só uma experiência que ela teve. Agora, essa pessoa, ela foi cheia do Espírito Santo. Deixa eu contar uma coisa. Tem gente que tem uma experiência, mas não sai cheio do Espírito. Essas 120 pessoas, elas saíram cheias do Espírito Santo. E vou te contar uma coisa. O que eu acredito que aqui começa a acontecer? Porque é o seguinte. É interessante porque, se você vê o relato de Atos capítulo 2, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo cai, a palavra de Deus relata que as línguas dessas 120 pessoas ficaram como línguas de... Por que língua de fogo? Por que não foi outra coisa de fogo? Por que não foi costas de fogo, ombro de fogo, orelha de fogo? Por que foi a língua de fogo? Porque a língua é o instrumento da fala. Olha aqui para mim, porque todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas são cheias do Espírito Santo para um propósito. Você, quando é cheio do Espírito Santo, você tem um propósito: falar, abrir a boca, testemunhar. É por isso que antes, no capítulo 2, antes deles descerem como língua, antes de literalmente esses 120 receberem a língua de fogo, lá em Atos capítulo 1 verso 8, a própria não precisa abrir, mas a palavra do Senhor fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, está falando, você vai receber poder, o Espírito Santo vai descer. E aí depois, o próprio versículo continua: você vai receber poder para quê? Para ser testemunha. Ou seja, o poder do Espírito tem um propósito, a fala. Então eu acredito que esses 120, vem comigo, nós estamos no terceiro nível. O nível aqui dos 120 é o nível de pessoas que talvez estão começando a falar, estão começando a pregar. Ou seja, até então, primeiro nível, multidão, me dá meu pão e me dá meu peixe aqui, porque eu quero saber só do meu milagre, eu quero saber só da minha bênção, eu quero saber só do meu umbigo. Segundo nível, ai meu Deus, agora eu tive uma experiência com Deus, agora eu tive uma experiência mais profunda com Deus. Uau, mas até agora é só você e Deus. E cadê alguém sendo abençoado por aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Nesse terceiro nível agora, as pessoas foram cheias do Espírito Santo para falar. Então essas pessoas foram aquelas que começaram falando. Agora, eu vou ser honesto com você, abrir meu coração. Você tem que lembrar de uma coisa: que não é porque você foi batizado com o Espírito Santo que o seu caráter foi transformado. Porque o caráter transformado é processual. Você recebe o Espírito Santo em um dia, mas você vai tendo uma mudança de vida com o passar dos dias. E o problema é que às vezes o nível dos 120 é aquela pessoa que domingo no culto ela fala em línguas estranhas, mas segunda na fofoca fala a língua da serpente. Entendeu o que eu estou falando? Então, ou seja, não é porque alguém foi batizado no Espírito Santo que isso representa que agora ela é uma pessoa com caráter aprovado para você. Isso mostra o tanto que o Senhor é gracioso para conosco. Porque quando o Senhor te escolheu, Ele te escolheu sabendo dos seus defeitos. Então você vê que para você receber o Espírito não tem pré-requisito. Não tem pré-requisito comportamental. Olha, você só vai receber o meu Espírito se você for uma pessoa comportadinha, viu? Heresias 3:4. Então assim, isso não existe na palavra de Deus. Tudo que você recebe de graça. Você recebe sem merecer absolutamente nada. Ou seja, o que você tem que ter a consciência? Que se você recebe então o dom de Deus, você agora precisa de buscar também transformação em Deus. Você recebe algo e depois você busca por outra coisa. E o que isso é poderoso? Porque isso quebra toda mentalidade de barganha. Porque Deus não faz o seguinte: olha, primeiro você busca, depois eu te dou. Não, Deus te dá para depois você buscar. Você está me entendendo ou não?
A lógica cristã, a lógica espiritual, ela é o contrário da lógica humana. A lógica humana é meritocrática, a lógica espiritual não. A lógica espiritual é em constrangimento de amor, constrangimento de graça. Tudo que Deus faz é invertido da maneira que se fosse um homem fazendo. É tudo ao contrário. Agora, então estou te mostrando isso, que o terceiro nível, o nível dos 120, é o nível de pessoas que agora não tiveram só uma experiência, mas eles receberam o Espírito. Mas não quer dizer que foram transformados no caráter, no andar. Vocês estão comigo? Diga assim, primeiro nível, multidão. Diga assim, são aqueles que seguem Jesus, por quê? Diga assim, o segundo nível, os 500, são aqueles que tiveram uma experiência com Deus. Diga assim, só. Fala assim, o terceiro nível, 120. Fala assim, foram cheios do Espírito. Fala assim, começaram a testemunhar. Fala, e só. Não quer dizer que eles se engajaram na transformação da alma. Mas agora a gente vai para um quarto nível e um nível mais profundo. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Ou faz assim, só acompanha comigo na projeção, porque é só um versículo mesmo, capítulo 10, verso 1. Depois, isso aqui é um relato de um dia, de algo que aconteceu durante os dias de Jesus aqui na terra. E depois disso o Senhor designou outros 70, diga comigo, 70. E os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Gente, você tem depois então esse nível, que é o nível dos 70. Você tem então a multidão, os 500, 120, mas depois o quarto nível é o nível dos 70. Essas 70 pessoas aqui, elas começaram a pisar em águas um pouquinho mais fundas. Por quê? Porque elas tiveram uma disposição. Sabe de quê? De serem enviados. A partir do nível dos 70, você tem aqui pessoas que estão dispostas a se engajarem em uma missão. São pessoas que receberam missão, são pessoas que receberam tarefa, são pessoas que receberam responsabilidade. Olha só, aqui fala que o Senhor pegou esses 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem. O que é isso, precedessem? O que significa preceder? Em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ou seja, Jesus estava lá organizando a rota missionária, itinerária dele, ministerial, e ele pegava 70 irmãos, e de 2 em 2 eles iam para alguma cidade antes de Jesus chegar naquela cidade. São os preparadores do caminho. Eu fico imaginando esses dois orando lá naquela cidade. É aqui que o mover vai acontecer. Jesus vai chegar aqui amanhã, a glória vai descer, aquele que é o verbo vivo, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o Deus todo-poderoso, aquele que não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou como forma de servo, obediente. Ele, o próprio Deus encarnado, vai pisar aqui nessa cidade amanhã, e os cegos vão ver, os mudos vão falar, os paralíticos vão andar, os mortos vão ressuscitar, e será pregado o evangelho do reino. Você tem noção dessas 70 pessoas chegando antes de Jesus? Os caras faziam parte da missão, mano. Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma coisa. Esse quarto nível já começa a ser mais profundo, porque em outras palavras é a gente que fala, eu faço parte, eu estou envolvido com aquilo que o Senhor está fazendo. Gente, deixa eu dizer algo para você. Você precisa de entender que a intimidade com Jesus, ela começa a ser mais profunda
quando ela leva você para um lugar aonde você passa a estar envolvido com os projetos de Deus. Lembra do primeiro nível da multidão? Qual que é o nível de envolvimento ou comprometimento que aquelas pessoas têm com o projeto de Deus na terra? Nenhum. Pelo contrário, ela quer o pão e o peixe dela, ela quer a barriga dela, ela quer a necessidade dela. Mas agora os 70, ou o nível dos 500, ele quer o chaba, ele quer cair para trás, e está tudo certo, não tem nada de errado, mas só quer isso. Mas agora, esses 70, eles querem mais. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir, me manda. Deixa eu dizer algo para você com muito amor e carinho. Não diga que você é alguém íntimo de Deus, se você não está envolvido naquilo que Deus está envolvido. Não existe intimidade sem consagração, não existe intimidade sem entrega, não existe. Em outras palavras, qual que é o projeto de Deus na terra hoje? Qual que é? Com muito amor e carinho, será que Deus tem algum projeto para a terra hoje? O que Deus está fazendo na terra hoje? E a grande chave da questão é: será que eu estou envolvido naquilo que Deus está fazendo na terra hoje? Será que eu faço parte do mover de Deus hoje? Em outras palavras, você sabe qual é o mover de Deus hoje na terra? Você sabe no que Deus está preocupado? Você tem dado a sua vida nisso, ou você dá a sua vida no seu trabalho, para sustentar a sua casa, para você comprar o seu carro e fazer a sua viagem, e agradar o seu filho? Você está me entendendo? A sua vida, ela gira em torno do seu projeto pessoal, ou ela gira em torno do projeto de Deus na terra? Ó, deixa eu te falar, você tem que entender, é que não tem absolutamente nada dessas outras coisas que eu citei que são ilícitas. Não, elas são lícitas. Você tem que cuidar da sua família, Deus vai te dar coisas boas, você vai ter casa bonita, você vai ter carro bonito, você vai fazer viagem bonita, você vai ter uma mulher bonita, você vai ter um homem bonito, você vai ter um filho bonito, vai ser tudo lindo e maravilhoso. A prova é tanta que o Senhor falou: deixa eu te contar, se você entendesse, se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, tudo isso aí que você acha bonito eu vou te dar, tudo. Mas a questão é, você está vivendo para o reino dele, ou você está vivendo para o seu reininho? E aqui eu não estou exortando ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus. Esses 70 falaram: não, espera aqui, não tem como eu falar que eu sou íntimo de Deus se isso não tocar minha vida. Você tem noção que esses 70, eles estiveram dispostos a fazer, eles estiveram dispostos a sair, eles estiveram dispostos a ir. Por quê? Porque, em outras palavras, isso aqui não cabe aos outros, isso aqui cabe a mim. Porque o que eu vou fazer com a experiência que eu tive? Imagina, eu fico pensando, é claro que são tempos distintos, mas é só para você entender. Aquelas pessoas que viram Jesus ressurreto, em outras palavras, rapaz, depois eu tenho experiência com Deus, o que eu vou fazer da vida? Você tem que entender que quando eu estou aqui avançando em intimidade, eu não estou desvalorizando experiências individuais, até porque nós estamos aqui por causa delas. Em outras palavras, foram essas experiências que nos trouxeram até aqui. Mas isso não quer dizer que a nossa vida encerrou nas experiências. Família, sabe o que eu sinto no meu coração? O Senhor vai falar com pessoas aqui nessa noite. Mas eu quero falar algo para você com muito amor e carinho. Isso aqui não é para ser apenas mais um culto na sua vida. Essa aqui não é apenas mais uma pregação que você vai ouvir na sua vida. Isso aqui tem que mexer com os seus planos.
Isso aqui tem que mexer com os seus sonhos. Isso aqui tem que mexer com as suas prioridades. Isso aqui tem que mexer com o seu tempo. Isso aqui tem que mexer com o seu dinheiro. Isso aqui tem que mexer com o seu modo de pensar a vida. Mas eu vou te contar uma coisa, porque agora o trem vai feder, ou melhor, vai cheirar. Agora a coisa vai cheirar. Posso te contar? Tem uma coisinha, um negocinho, que esses 70 não entenderam. Você quer saber o que esses 70 não entenderam? Quem quer saber? Arrasta pra cima, tô brincando. Time de adoração, pode subir aqui. Semana que vem tô brincando. Fernando, já vem com um padzinho, eu quero ambiência, papai. É porque agora o trem vai começar a ficar sério aqui. Eu vou te falar qual é o próximo nível. O quinto. E aí você vai entender a diferença entre o quarto e o quinto. Qual que é o primeiro nível? Qual que é o primeiro nível? Qual que é o segundo nível? Qual que é o terceiro nível? Qual que é o quarto nível? Gente, eu estou orgulhoso dessa turma, uai. Parece que vocês são a igreja que presta atenção na palavra, uai. Gente, que coisa bonitinha. Eu estou emocionado aqui. Não, mas eu estou falando, brincando, é sério. Tudo que um pastor quer na vida é isso. É um povo que gosta da palavra. Vou ficar aqui por mais 1 hora então. Pode vir, vem comigo. Gente, olha aqui para mim. O quinto nível. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos. Diga comigo, discípulos. Diga mais alto, discípulos. Grita, discípulos. Existiram homens na terra que foram chamados de discípulos. E aqui, meu filho e minha filha, o buraco é mais fundo. O quinto nível não tem uma multidão inteira, não tem 500 pessoas, nem mesmo 120, tampouco 70. O quinto nível de intimidade só tem 12. O negócio foi afunilando, o negócio foi diminuindo. Sabe por quê? Eu vou parafrasear a frase de um pregador um dia. Podia ter tido 13. É claro que na realidade não podia, porque Deus é perfeito, soberano, e tinha que ser 12 mesmo. Depois eu te conto teologicamente porque tinha que ter 12. Mas é uma brincadeira quando a gente fala que podia ter tido 13, é que teve um que teve uma oportunidade. Eu não sei se você lembra. Lucas descreve que teve um camarada que falou assim: Jesus, eu quero te seguir. Ué, se esse cara queria seguir, será que ele poderia ter sido um desses? E Jesus falou: tá bom, você pode me seguir. E Jesus ainda nem falou que ele apenas podia, como Jesus ainda deu uma tarefa para ele. Falou: cara, se você quer me seguir, então de boa, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Não, aí desse jeito eu não quero não. Não, aí não. Ah, entendi, então você não quer seguir Jesus, você quer outra coisa. Você lembra do jovem rico? Ele poderia ter sido o 13º. Estou fazendo uma aplicação
não teológica, mas didática. Esses 12, eles tiveram uma diferença entre os 70. Sabe qual que é a diferença? Os 70 foram enviados de 2 a 2, bonitinho. Só que é o seguinte, olha só, eu sou um dos 70, viu? Eu sou enviado, Jesus, ó, eu sou do time, eu estou na missão, mas é só até aqui, viu? Sabe qual foi a diferença dos 70 com os 12? É que os 70 escolheram até onde eles iriam, os 12 não. Os 12 abandonaram completamente a vida. Os 70 é o seguinte, ó, conta comigo segunda, conta comigo terça, não, mas sexta e sábado não. Você sabe como é que é, né? Sextou. Não, ó, você conta comigo, sábado não, aí você está pedindo muito, é o meu descanso. Não, aí já está demais. Em outras palavras, a diferença dos 70 para os 12 é que os 70 colocaram limites. Eles foram só até um certo ponto. Eles tinham ali uma zona de conforto, que aí é o seguinte, beleza, eu faço parte, conta comigo, mas você conta do meu jeito, conta com a minha disposição, porque você sabe, né, tem dia que eu estou disposto, tem dia que eu não estou disposto. Você sabia que tem dia que você não está disposto? Mas sabe qual foi a diferença dos 70 para esses que foram chamados de discípulos? Porque os discípulos, Jesus contava com eles até no dia que eles não estavam dispostos. Você sabe que os 12, eles andaram com Jesus, não foi só no dia que eles queriam, ou só no dia que eles estavam descansados, foram todos os dias. Cara, eu não sei você, mas isso mexe muito comigo. Até onde você está disposto a ir com Deus? Até onde essa conversinha de ser crente, de ser filho de Deus? Até onde? Até onde? O que é o motivo que te faz sentar nessa cadeira? Não, essa semana eu estou precisando, minha semana foi atribulada. Você sabe, irmãos, nós teremos momentos, eu quero que na nossa inauguração isso aconteça. Tragam os atribulados, tragam os depressivos, tragam os doentes, tragam-os. Mas uma coisa Jesus já me falou, e eu vou ser honesto com você, eu não estou preocupado com o número, até porque eu não sei se você já viu, que quanto mais o buraco fica fundo, menos gente tem. E eu fico pensando em nós termos sempre o cuidado de não avaliarmos as métricas de avivamento simplesmente com métricas numéricas, porque quando o assunto é intimidade, não tem mais gente, tem menos. E aí? E se for para nós edificarmos uma obra com menos gente, com menos pessoas, nós estamos preocupados? Presta atenção, não estou falando que número é errado, eu só estou te mostrando que não é a métrica, só estou te falando que a coisa é séria. Deixa eu te contar uma coisa, milagres vão acontecer neste lugar, sabe por quê? Porque milagre Ele faz para a multidão, para todo mundo, mas tem lugar, tem gente
Tem povo que parece que Deus ele discute no coração. Tem lugar que o coração de Deus está sendo rasgado. Tem lugar que está fluindo como se fosse uma trombeta sendo tocada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os 70, eles determinavam até onde eles iam, os 12 não, meu filho. É no dia que está cansado, é no dia que está sobrecarregado, é no dia que está com indisposição, é no dia que está com fome, é no dia que está com sono. Aí é o seguinte, aonde que esses 12 dormiam? Eles não sabem. Eles não sabem onde eles vão dormir à noite. Por quê? Em outras palavras, eles vão dormir aonde Jesus dormir. É nessa cidade? Não sei. É Jesus que sabe da agenda dele. Você parou para imaginar, refletir, meditar sobre como era a vida desses 12? O que eles faziam da vida? Nem eles sabiam o que eles iriam fazer. Sabe por quê? Porque existem águas que batem nos tornozelos. Deixa eu te contar, tem águas que vai ser no joelho, tem água que vai chegar no ombro, mas eu vou te falar, tem água que vai te encobrir por inteiro. É o seguinte, enquanto você ainda está no raso, sabe o que acontece? Você tem controle para onde você vai. Você pode sair daqui para um lado, você pode sair daqui para frente, você pode sair daqui e voltar para trás. Mas depois que a água vai subindo, à medida que as águas vão subindo, a sua mobilidade natural vai se perdendo. De tal maneira que quando você mergulha no rio de Deus, quando você mergulha no oceano de Deus, não é mais o seu pé que te leva, é a correnteza dele que te guia, meu amigo. Aí é o seguinte, se você está mergulhado, você não tem mais o comando de vir com a sua própria perna, porque agora é o seguinte, é a água que vai te levando. Aí é o seguinte, um dia Jesus tinha acabado de contar uma parábola. Na realidade, Mateus capítulo 13, né? Eu amo Mateus capítulo 13, porque na realidade o contexto de Mateus capítulo 13 é um contexto onde Jesus descreve as 7 parábolas do reino. 7 parábolas. Um monte de parábola que você já ouviu falar, e até as que você não ouviu falar também. Você já ouviu falar talvez da parábola do semeador que saiu a semear? Lembra dessa parábola? Você já ouviu falar? Mas pode ser que você nem lembra da parábola da rede. Talvez alguns ouviram falar da parábola do grão de mostarda, da parábola da pérola, do tesouro escondido. Enfim, Jesus tinha contado um monte de parábola. Aí depois que ele acabou de contar todas, até aquela da rede, que é a mais enigmática, aí teve algo que pegou os discípulos. Então se aproximaram os discípulos e eles perguntaram: mestre, por que eles falam por parábolas? Por que você conversa assim? Em outras palavras, nós estamos aqui perto de você, nós estamos entendendo, mas e a galera? Olha o que Jesus falou. Então, algo que respondeu: é isso mesmo. Sabe por que eu falo por parábolas? Isso aqui é Jesus falando. Porque a vós outros, você, meu discípulo, você, 12, é dado conhecer os mistérios do reino. Eu falo mas aqueles, sabe quem são aqueles? A multidão, os 500, a galera. Eu faço tudo para eles, mas isso aqui eu não faço. Eles não, mas aqueles não lhes é concedido. Depois, verso 12, a escritura diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Em outras palavras, ao que tem, eu vou dar mais. Você está com fome, eu vou dar mais. Você está com sede, eu vou dar mais. Você está envolvido, eu vou dar mais. Agora, quem não está, até o que ele tem eu vou tirar. Não preciso.
Não faz sentido. Em outras palavras, eu falo por parábolas, é porque para a multidão eu faço milagre, mas abrir meu coração é só para vocês. Abrir meu coração é só para quem é discípulo, é só para quem está perto, é só para quem perde horas de sono, é só para quem perde almoço, só para quem perde janta, é só para quem vem quando está cansado. É por isso que eu falo por parábolas. Porque a multidão nunca serão. Nunca serão. Olha aqui para mim. Próximo. Vou encerrar porque Deus está querendo falar com pessoas, então é hora de eu me calar. Família, só falar uma observação. Quero contar algo para você. Eu falei para você que são 7 níveis. Sabe o que é poderoso? O nível dos discípulos é o 5º nível. Eu tenho uma observação para te falar. Em todos os outros 4 níveis que eu compartilhei com você, eu sempre tenho algum comentário negativo a respeito do nível. Quando eu falei da multidão, eu teci um comentário negativo. Quando eu falei dos 500, eu teci um comentário negativo. Quando eu falei dos 120, eu teci um comentário negativo. Quando eu falei dos 70, eu teci um comentário negativo. Eu estou aqui no 5º nível, nível dos 12, nível dos discípulos. Eu vou te contar, eu não tenho nenhum comentário negativo para fazer, porque esses caras entenderam tudo. Não tenho nada para falar deles, nada. Eu não sou digno de falar nada. Pelo contrário, eu só sou digno de aprender e falar: Senhor, eu quero ser um deles. Eu quero ser seu discípulo nesses dias, Senhor. O 6º e o 7º nível, eu até quero contar para você, é que assim, está tudo dentro do discipulado de Jesus. Não quer dizer que um é mais importante, não tem quem é mais importante. Existem funções diferentes, todo mundo é importante. Mas o mais louco é que existiram alguns que ainda tinham mais fome de estar perto. Olha que coisa doida. Mateus capítulo 17, acontece algo muito profundo. Porque ali é o cenário onde Jesus iria subir para o monte da transfiguração. No verso 1 fala: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Lá Jesus ia ser transfigurado. Sabe o que é interessante? Mesmo Jesus tendo 12 discípulos, tem algo muito louco. É que dentro do grupo de pessoas que eram completamente entregues a Jesus, existiam alguns ambientes que ainda 3 pessoas iam mais fundo na intimidade. Então você percebe uma disposição de falar: cara, eu quero estar perto, eu quero fazer mais, eu quero poder ser mais usado. Não é naquilo que é naquilo que eu tiver oportunidade. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu mérito, tem a ver com a minha fome. Isso é muito poderoso, irmãos. A prova é tanta, se você ver, eu quero só tecer um comentário, você vê o que Jesus fez na vida de Pedro. Você sabe que eu acredito o seguinte: você sabe que Pedro falhou depois disso. Depois de Mateus capítulo 17, Pedro falhou um monte de vezes. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, que isso não sai de mim? É que é o seguinte: quando na nossa vida nós vamos acumulando um depósito espiritual, um depósito de experiências marcantes, um depósito de dias que mudaram a nossa vida, por mais que nós venhamos a falhar lá na frente, mas deixa eu te contar, o Espírito Santo constrange. Você sabe aquele negócio assim, talvez você não está lá essas coisas, mas aí só de ouvir uma palavra dessa, seu coração começa a entrar em chamas e fala: rapaz, esse negócio é para mim. Esse negócio que esse cara está falando é para mim, isso tem a ver comigo. Eu sou chamada para ser um desses caras. Eu sei que tem gente aqui que você está sentindo uma santa inquietação no seu coração. Mas eu quero fazer um pedido, por gentileza. Se esse é seu caso, não vai embora e volta para a vida que você estava vivendo. Mergulha no rio da consagração. Olha aqui para mim. Eu fico pensando, Pedro, depois desse episódio de Mateus 17, enfim, Pedro errou, Pedro negou Jesus, mas se a gente olha depois para o final da vida de Pedro, é muito constrangedor, porque você percebe que o cara foi fundo com o Senhor,
Você tem uma noção, por que Pedro negou? Vamos falar em uma frase, vamos rasgar a conversa. Por que Pedro negou Jesus? Em uma frase. Porque ele estava com medo de morrer. Sim ou não? Porque ele ia morrer. Se ele não negasse, eles iam matar ele. Ou seja, aquele cara que negou, porque não estava disposto a dar vida, depois, meu amigo, a história conta que no ano 35 depois de Cristo, por ocasião, a maior perseguição que a igreja primitiva sofreu, liderada pelo imperador Nero. Nero falou assim: eu quero a cabeça de Pedro, eu quero que Pedro morra, eu quero que Pedro seja crucificado. Mas deixa eu te contar uma coisa, o trabalhar de Deus na vida de Pedro foi tão grande, mas tão grande, que aquele mesmo Pedro, que tinha negado Jesus porque não queria morrer, ele falou assim: Nero, você pode me matar, mas eu tenho um pedido para você fazer. Você quer me crucificar? Então meu único pedido é, por favor, segura, me crucifica de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Pedro pediu para Nero virar a cruz dele de cabeça para baixo, porque ele nem se achava digno de morrer igual o Senhor Jesus. Olha o que é que o Senhor fez na vida de Pedro, na vida de quem está disposto. Olha aqui, a subir monte. Subir monte fala de intimidade, subir monte fala de consagração, subir monte, você sabe, sempre subir o monte é que faz a distinção entre a PM e a tropa de elite, né? Alguns entenderam a referência verdadeira. É sempre, é na hora de subir o monte, é na hora do trabalho mais árduo, é quando o buraco é mais fundo. Mas eu quero encerrar falando uma coisa para vocês. Teve um último homem. Se você percebe, então, o primeiro nível é o nível da multidão, o segundo nível é o nível dos 500, terceiro nível 120, quarto nível 70, quinto nível 12, sexto nível 3, sétimo nível 1. Teve uma pessoa que foi a mais íntima de todas, João. E aí, as particularidades de João são emblemáticas, porque o segredo de João foi ele entendeu que ele era amado, ele entendeu que o negócio é que Deus escolheu ele, pronto, que não era a habilidade dele, que não era o mérito dele, que não era o comportamento dele, que não era as qualificações, mas que era a graça de Deus. E é por isso que eu te afirmo, quem entende a graça de Deus, ele tem a porta da intimidade aberta na frente dele. Mas quem não tem revelação da graça, sempre vai achar que está faltando alguma coisa, sempre vai ficar com o pé atrás, porque não merece, por causa disso, por causa daquilo. Você tem que entender que você é amado de Deus. Você tem que entender que o amor mais forte não é o seu, de rasgar as vestes e dar sua vida para Ele. É Ele que rasgou, foi os céus e desceu para a terra. Deixa eu te contar uma coisa muito forte. É por isso que você vê que a intimidade não está ligada apenas aos feitos, mas a intimidade está ligada ao coração. Diga assim: intimidade não está ligada apenas aos feitos, mas fala assim: intimidade está ligada ao coração. Vou te dar um exemplo. Todos os 12 discípulos, com exceção de João, 11 morreram como mártires. 11 morreram de fato assassinados, mas João não. Eu já mencionei isso aqui também. João morreu de velhice, né? Eu brinquei no dia que eu falei isso uma vez. Eu falei: João morreu de morte morrida. Cara, por que que os 11 mártires não tiveram um feito maior do que o de João, que nem precisou de morrer? Porque o mais profundo na vida cristã não é como você morre, mas o mais profundo na vida cristã é como você vive. O negócio é que muita gente está preocupada com a morte, quando na realidade você tinha que estar preocupado com a vida. Em outras palavras, olha aqui para mim, não é sobre como você vai morrer, é como você vai viver amanhã, filho. É como você vai viver semana que vem, é como você vai viver mês que vem, é como você vai viver depois que você sair desse culto aqui. Não é assim: ah não, beleza, se tiver a oportunidade de morrer, eu vou morrer. Não,
é enquanto não precisa de morrer. O que você está fazendo? Deixa eu te contar uma coisa. Os estudiosos acreditam que Jesus, quando chamou João para andar com ele, que João era um menino, uns diziam 16, outros diziam 18 anos, 19, 18 anos, 19. E os estudiosos acreditam que João morreu com aproximadamente 98 anos. Se você fizer a conta 98 menos 18, mano, 20, 80 anos. 80 anos andando com Deus. Ah, meu amigo, não são 80 dias, não são 80 meses, são 80 anos andando com Deus. Ei, Jeová, é forte, Brasil, é forte. 80 anos com o mesmo coração, com a mesma entrega. Não estou dependendo do Shaba de hoje, não estou dependendo do Shaba de amanhã. O Shaba já rolou por mim lá na cruz do Calvário. Não é experiência nenhuma que vai me mover mais do que aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Você acha que João precisava de motivação? Porque olha aqui para mim, quem entende que é amado não está preocupado com a experiência que ele teve. Quem entende que é amado está preocupado com a experiência que Jesus fez na cruz. Aí eu vou falar uma última frase, porque eu quero fazer um apelo hoje. A última frase que eu vou te falar é de algo que um dia, meditando nisso, eu achei muito forte. Foi o seguinte: quando eu estava fazendo a introdução da palavra, eu virei para você, eu falei o seguinte, que a sua intimidade, eu falei ainda que ela iria influenciar diretamente a sua revelação. Eu falei para você que intimidade e revelação são diretamente proporcionais. Lembra que eu falei isso? Sabe o que é interessante? O livro de Apocalipse, se a gente for traduzir para o inglês, sabe como que chama o livro de Apocalipse em inglês? Alguém sabe ou não? Revelation. O livro de Apocalipse em inglês se chama Revelation. Revelação é o nome do livro. Quem que escreveu o livro de Apocalipse? Quem que escreveu? Olha aqui para mim, tem um livro que é o livro que se chama A Revelação. Lembra? Olha aqui para mim. Sabe quem que tem a revelação? É aquele que teve a intimidade. É aquele que deitava no peito. É aquele que sabia, eu sou o discípulo que ele ama. Olha aqui para mim, deixa eu te contar algo. A ele, o Senhor mostrou tudo. Para você eu vou mostrar tudo. Ele viu tudo. Ele viu o fim de todas as coisas. Ele viu tudo. Mas o assunto agora não é sobre o João. O assunto é sobre o Vinícius. O assunto é sobre você. Aonde que você está nessa caminhada? Aonde que você quer chegar nessa caminhada? Será que Deus te fez ouvir essa palavra por quê? Será que Ele quer fazer alguma coisa na sua vida? Fique em pé onde você está por um instante. Espírito Santo de Deus, feche seus olhos. Eu queria que nós tivéssemos um ambiente de reverência, porque eu creio que o Senhor quer falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, existem aqueles que não se contentam com águas rasas, existem aqueles que querem ir mais fundo, existem aqueles que querem mergulhar mais, existem aqueles que querem se entregar mais. O Senhor sabe quem são eles. Feche os olhos. Enquanto os instrumentos vão começar a tocar, antes de nós cantarmos, os instrumentos podem vir comigo. O Senhor vai começar a incomodar algumas pessoas aqui. O Senhor vai começar a inquietar corações aqui. Espírito Santo, eu creio que existem pessoas
Eu creio que existem pessoas que estão recebendo um convite do Espírito. Existem pessoas que estão recebendo um convite do Espírito. Nós não chamaremos esse lugar de casa. Nós não nos autodenominaremos família se você não tiver liberdade nesse lugar. E na liberdade de sermos família, na liberdade de chamarmos esse lugar de casa, se você sente que não Vinícius, mas que o Espírito Santo está convidando você para um nível mais profundo de intimidade, se ajoelhe aqui na frente, como uma forma de você responder a Ele: Senhor, eu vou.